Olá, tudo bem? Professor Paulo aqui falando. E hoje eu quero falar especialmente para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem a imensa responsabilidade de criar filhos hoje em dia. Todos nós sabemos que esse processo não é um processo fácil de criar filhos. Às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente tem 2, 3 filhos, ensina da mesma maneira, da mesma educação, e mesmo assim, cada um sai com uma personalidade diferente, tem uma educação diferente. Mas nós queremos aqui nessa série de vídeos poder lhe ajudar com algumas dicas, as quais nós apresentamos nos nossos encontros de casais, palestras para pais, adolescentes, onde tem ajudado algumas pessoas a colocar em prática algumas coisas que estão ajudando eles, ajudando esses pais a assim serem pais melhores e entender melhor a cabeça dos seus filhos e a cabeça dos adolescentes. Por isso, nessa série, o vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre algo que é muito importante no processo de criação dos filhos e que às vezes a gente passa desapercebido algum detalhe importante desse. Hoje eu quero falar sobre a importância do modelo, do exemplo. Seja um bom modelo, seja um bom exemplo dentro de casa. Então, esse é o assunto que eu quero abordar com vocês e dar algumas dicas aqui rápidas para vocês. Mas, por falar em exemplo, eu quero pegar a Bíblia e no livro de João, no capítulo 13, versículo 15, tem um verso pequeno, mas de uma lição muito grande. A Bíblia diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus Cristo, ele esteve aqui, Jesus Cristo era o nosso maior exemplo em todas as coisas. Jesus era o exemplo de mansidão, Jesus era o exemplo de ternura, Jesus era o exemplo de paciência, Jesus era um exemplo para a gente em todos os aspectos de nossa vida. E ele agora, no livro de João, ele diz assim, olha, eu fiz para que vocês possam ver como é que faz. Eu deixei o exemplo para vocês. Os filhos vão olhar mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Por isso, no processo de criação, é muito importante que dentro do lar haja assim uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, para que os meus filhos possam ver que eu sou um modelo, que eu sou um exemplo. Eu quero fazer você refletir em uma coisa muito importante agora. Se eu sei que o meu filho, os meus filhos serão aquilo que eu sou hoje, serão o exemplo do que eu sou hoje, reflita em uma coisa. Se o seu filho for o que você é hoje, você vai gostar do que vai ver nele futuramente? Se o seu filho agir do jeito que você age hoje, você vai gostar das atitudes dele lá na frente? Então, nesse processo, meu querido, eu quero deixar aqui algumas dicas assim muito importantes para que a gente seja um modelo, para que a gente seja um exemplo dentro de casa para os nossos filhos. Uma coisa que eu quero salientar aqui é a importância de você ser um pai presente dentro de casa. Seja um pai presente, não seja aquele pai que só se preocupa em colocar comida dentro de casa, não seja aquele pai que só se preocupa em pagar as despesas da casa. Um pai, uma mãe, ele precisa ser presente na vida dos filhos. Será que o seu filho sente a sua presença? Será que você de fato está dentro de casa com o seu filho? Será que você está tirando tempo? Inclusive nessa série eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de qualidade. Por que é importante ter esse tempo de qualidade com seus filhos? Mas seja um pai presente na vida dos seus filhos. Quando eles estiverem precisando de ajuda, será que ele vai poder recorrer a você? Se você não for um pai presente na hora da dificuldade, ele não vai poder contar com você. Mas se você for esse pai que está sempre presente na vida do filho e que está sempre interagindo, quando ele tiver uma dificuldade, ele vai poder olhar e confiar em você. Um outro aspecto que é importante, seja um pai carinhoso, seja um pai amoroso com seus filhos, para que eles possam saber que pode contar com esse pai amoroso, mesmo que você seja um pai que mantenha disciplina, mesmo que você seja um pai que tenha autoridade. Nessa série eu também vou falar sobre autoridade, o que é autoridade e a diferença entre autoridade e autoritarismo. Mas você ter autoridade não impede de você ser amoroso com seus filhos, de você ser carinhoso com seus filhos. Então seja esse modelo dentro de casa. Talvez o seu filho não é carinhoso com as pessoas de fora porque ele não tem o carinho dos pais. Um outro ponto importante é para que você não seja assim, um pai permissivo demais. O que acontece muitas vezes? O pai não é presente, o pai não é amoroso dentro de casa e para compensar essa falta dele, ele então se torna permissivo. Então tudo que a criança quer,
ele vai lá e deixa fazer, ele não se importa com nada. Às vezes o filho quer fazer uma coisa que sabe que é errado, deixa lá para poder se ver livre daquela situação. Ou então até vê que as coisas estão erradas, mas faz de conta que não está vendo. Isso é ser um pai permissivo. Isso não faz bem para as crianças. Isso não faz bem no processo de educação. Então, não seja assim esse pai permissivo. Seja um pai que tenha autoridade, que consiga ver os erros, mas que seja um pai amoroso. Se você for presente, se você for um pai carinhoso, você não vai ser um pai permissivo. Então, seja esse verdadeiro exemplo para ele dentro de casa. Um outro fator importante é você não prometer para o seu filho aquilo que você não pode dar. Muitas vezes a gente faz muitas promessas para os meninos e às vezes promessas que a gente acaba não cumprindo depois. Alguns prometem dar um brinquedo, uma coisa, se ele fizer isso ou aquilo, se passar de ano, coisas semelhantes. E outra promessa que às vezes se faz também, que não é bom, e quando eu for falar de disciplina das crianças, eu vou tocar melhor nesse assunto, é às vezes o fato de você dizer, olha, se você aprontar no mercado, se você aprontar na igreja, você fizer isso novamente, eu vou lhe dar uma disciplina, vou lhe dar um castigo quando chegar em casa. E às vezes a criança faz, e aí o pai chega em casa e não toma as devidas providências que ele havia prometido. E isso faz você perder a autoridade dentro de casa. E você não passa a ser um bom modelo, um bom exemplo, porque a criança não vai ver coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você está fazendo. Então, querido, seja você uma pessoa que cumpra com aquilo que você prometeu para os seus filhos. Uma outra coisa que é importante no processo de criação é você saber elogiar mais e criticar menos. Ora, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos na nossa vida. Você mesmo tem alguma coisa que você é muito bom, mas tem coisa que você tem extrema dificuldade. E se a gente for olhar só para o lado que você tem dificuldade, vai ser muito complicado. Então, aprenda a olhar não só para os seus filhos, mas na vida de forma geral, a olhar mais o lado positivo das coisas. Olhar para as pessoas e conseguir ver o lado bom que elas têm. Todos nós temos lados negativos, mas eu não posso ter o meu foco apenas no lado negativo das pessoas. E deve ser assim com seus filhos. De repente, o seu filho ele não é bom em matemática, mas ele é bom em artes, ele é bom em ciências. Então, valorize naquilo que ele é bom e ajude ele a crescer naquilo que ele tem mais dificuldades. Isso aí está nas suas mãos para que você possa elogiar mais e criticar menos seu filho. Uma outra coisa é quando você errar, e nós como pai erramos muitas vezes, quando você errar, não tenha medo de pedir desculpas, de pedir perdão. Não há pecado um pai pedir perdão para o filho se ele falhou em algum momento, se ele errou em alguma coisa. Isso vai trazer para o seu filho a memória uma coisa muito importante, de que você é uma pessoa que reconhece os seus erros, que você é uma pessoa humilde, que você é humano, mas você tem essa capacidade de reconhecer o erro e poder voltar atrás quando for necessário. Então, seja sempre verdadeiro com seu filho, né? Se errou, volte atrás, fale a verdade, seja o exemplo naquilo que você quer que o seu filho faça. Como eu já disse, o filho vai mais olhar o que você faz do que aquilo que você fala. Então, seja o exemplo. Se você não quer que o seu filho seja um mentiroso, então você também não deve mentir. Se você quer que o seu filho seja alguém que estude a palavra de Deus, seja você o exemplo dentro de casa. Você quer que o seu filho seja um cidadão honesto, demonstre honestidade para ele todos os dias. A última dica que eu quero dar nesse vídeo de hoje é para que você seja um pai ou uma mãe de oração. Seja uma pessoa que tenha comunhão com Deus, que se importe em ter esse relacionamento com Deus. Até porque, tanto na nossa vida como no processo de criação de filhos, nós vamos precisar constantemente da ajuda de Deus ao nosso lado. E como eu disse, o manual que eu uso para poder educar os meus filhos é este manual aqui, a palavra de Deus. Então, seja você um homem de oração, seja você uma mulher de oração, em que esteja sempre colocando os seus filhos aos pés do Senhor, sempre entregando os seus filhos nas mãos do Senhor. Até porque esses filhos não são nossos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, eu quero um dia poder entregar os meus filhos de volta para Deus, como diz a Bíblia, em que iremos chegar para ele e dizer, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Então, seja você o exemplo de cristão, seja você o exemplo de honestidade, seja você o exemplo de caráter.
pare para refletir mais uma vez na pergunta que eu lhe fiz no início do vídeo. Se o seu filho for o que você é hoje, você vai gostar? Se o seu filho agir igual você age hoje, você vai poder olhar e dizer assim, olha, eu verdadeiramente fui um exemplo para o meu filho. Que Deus possa abençoar você, meu querido. E que seu filho seja um bom cidadão aqui nessa terra, mas que seja também um cidadão do céu. Que Deus abençoe ricamente você e a sua casa e a sua família. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.